Olá, quanta alegria, mais um dia diante da palavra de Deus. O evangelho de hoje é Lucas 6, 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvores ruins que dê frutos bons. Todas as árvores é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou alicerces sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra aquela casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nosso favor, perdoando os nossos pecados e realizando em nós aquilo que ela nos anuncia. E o que a palavra de Deus hoje nos anuncia? Quando Jesus nos diz que não existe árvore boa que dê bons frutos ou que dê frutos ruins, toda árvore boa dá frutos bons. Toda árvore má dá frutos maus. Que Deus nos dê essa graça de, enxertados em Cristo, que é a árvore da vida, dessa árvore só pode produzir frutos bons. Que Deus nos conceda a graça de pertencer a essa árvore boa. Para quê? Para produzirmos frutos bons. E quais são os frutos bons? O ouvir a Deus, o obedecer a Deus, que gera em nós o maior de todos os frutos, o amor. O amor de Deus por nós e o amor nosso por Deus e aos irmãos. Quando Jesus nos alerta, que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do seu tesouro, do seu coração. Pode ser que esse tesouro não valha nada, só tenha coisas ruins. Esse é o tesouro do homem mau. O que ele acumula para si? Coisas que não têm os valores da eternidade. Mas o homem bom é aquele que cultiva os valores da eternidade. E qual é o maior valor da eternidade? O próprio Espírito Santo. Cultivar significa tratar bem esse Espírito que regenera o nosso ser, reconstrói a nossa vida, nos dá uma direção nova. Por fim, Jesus faz essa comparação tão bonita. Quem ouve a palavra de Deus e deixa essa palavra se realizar em sua vida, ou seja, cumpre a palavra, essa pessoa é como um homem inteligente, que ao edificar a sua casa, edificou sobre a rocha. E vieram as enchentes, as trombas d'água, as ventanias, mas aquela casa se manteve em pé. Nada destruiu aquela casa. Assim, de forma inversa, quem ouve a palavra de Deus e não permite que ela se cumpra em sua vida, ou seja, não a coloca em prática, é semelhante a um homem sem inteligência, que ao edificar sua casa, edificou sobre a areia. Vieram as enchentes, as trombas d'água, a ventania, e deram contra aquela casa. E grande foi a sua ruína, porque não estava construída sobre a rocha, mas estava sobre a areia. A rocha é o que é permanente. A areia é o que é passageiro. A rocha é o próprio Deus. A areia são os bens. É bom lembrar que para construir uma casa precisa de areia, mas não como base, mas como complemento da construção. Que Deus nos dê sabedoria de ouvir a palavra e permitir que ela se cumpra em nossas vidas, que gere em nós essa solidez, de que diante das tempestades, diante das tribulações, nos mantenhamos em pé, como a Virgem Maria se manteve em pé diante da cruz. Hoje
a igreja nos lembra a memória de Nossa Senhora. Que ela nos ajude a estar sempre de pé, carregando a nossa cruz, apoiando-nos em Cristo Jesus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança na sua vida.